Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, rodada do Brasileirão 2018, 34ª rodada, jogos em andamento. Tivemos uma abertura aí com o empate do Vasco com o Atlético Paranaense 1-1 e depois disso tivemos vários jogos em sequência. E vamos falar de um desses jogos que terminou agora, começou às 9 horas, que eu já tinha falado, que eu tinha certeza que eu ia ficar feliz por um lado e triste por outro. 50% de mim está feliz, 50% está triste. Estou falando do jogo entre o Bahia jogando em casa, contra o Ceará. Eu falei que eu ia ficar triste ou feliz. Independente do que acontecesse, se eu fosse empate, alguém perdendo, ia acontecer isso. E aconteceu. Estou feliz por um lado e triste por outro. Quanto é que foi o jogo, Magalhães? 2-1 Bahia. Bahia fez o gol no finalzinho, igual o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense empatou com o Vasco, os 48, 49. O Bahia fez o gol aos 44, eu acho. Com isso, o Bahia vai aos 44 pontos. 44 pontos. Falar que já está livre do rebaixamento, assim, não vou falar, mas é muito pouco provável o Bahia cair. A meu ver, a possibilidade do Bahia cair é muito pouca. Tem que acontecer um desastre muito grande para o Bahia cair. E o Ceará está ali na situação complicada, agora falta 4 jogos. Com a pontuação que tem, ele vai ter que, sei lá, 2 vitórias e mais um empate. Acho que ele está ali com 38 pontos, um pontinho à frente. O primeiro time que está na zona de rebaixamento, porque o Vasco empatou, foi a 39. Ceará continua aí com, acho que seus 38 pontos. Chapecoense tem 37, ainda tem um jogo do Sport com Vitória, que neste momento que eu estou gravando, está empatando de 0-0. Complicou essa derrota para o Ceará. Fico triste. Fico feliz pelo lado do Bahia. Eu quero que você, meu amigo torcedor aí do Bahia, entenda. Eu estou muito feliz pelo Bahia, mas também estou muito triste pelo Ceará. Era um jogo que eu ia ter essa emoção e eu quero que vocês me entendam, por favor. Que eu já falei, gosto muito do Ceará e muito do Bahia. O jogo em si. Primeiro tempo. Ceará mais atrás, nitidamente segurando o jogo para sair no contra-ataque. E fez isso muito bem o Ceará. O Ceará deu a bola para o Bahia, nitidamente, mas todos os contra-ataques que o Ceará fez foi muito perigoso. O tanto que no primeiro contra-ataque saiu o gol. E o Bahia não estava esperando isso. E o Bahia ficou com a bola assim. O Ceará, como eu falei, só se defendendo, mas saindo com muita velocidade, com muita qualidade para o contra-ataque. Logo aos 9 minutos, eu acho, saiu o gol num contra-ataque, onde o jogador não estava impedido, o jogador que estava no meio estava impedido. Estava no meio da área, estava impedido. Mas o jogador que estava na ponta não estava impedido. Saiu o gol. Depois o Bahia foi para cima, não fez um mau primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito bom jogo, tanto do lado do Ceará quanto do lado do Bahia. Agora, uma outra ressalva. O goleiro do Ceará é muito bom goleiro. O goleiro do Bahia é bom, gosto muito do Bahia, mas o goleiro do Ceará, olha, vou te falar, ele está salvando o Ceará em várias partidas. E hoje de novo. Porque antes do Bahia fazer o primeiro gol, o Bahia não tinha feito o gol, mas por conta do goleiro do Ceará. O goleiro do Ceará
Olha, show de bola. E ajudou muito o Ceará, defendeu muito. Ceará estava tendo um pouco de dificuldade na marcação ali do Bahia, estava se posicionando um pouco errado, por isso ele estava tendo que correr muito atrás do jogador do Bahia. O jogador do Bahia correndo, se mexendo, muito gás, muita vontade, Ramires, Zé Rafael jogou bem, o Gregory chegando à frente, o zagueiro chegando. O Bahia fez um bom jogo, ficou com a bola no pé, trabalhou lado esquerdo, e o Ceará se defendendo bem. Ou seja, o Bahia atacou bem, dominou, ficou com a bola, dominou o jogo, trabalhou, e o Ceará se defendeu bem, sendo no contra-ataque. Ou seja, dentro das duas propostas, os times jogaram bem. Por este motivo, acabou o Bahia empatando com o Zé Rafael, tirou do goleiro, fez um golaço, tirando o goleiro, ficando sem chance pro goleiro do Ceará, que é muito bom goleiro, como eu falei. Merecido, porque o Bahia estava com gana de buscar o gol, e acabou empatando merecidamente. No segundo tempo, o Bahia começou para cima com velocidade, mas nitidamente, o time do Bahia cansou. Aquela pressão, aquela correria, o time do Bahia não consegue mais fazer. O time do Bahia não consegue manter o ritmo. Ele começa num ritmo muito acelerado, joga no primeiro tempo, chega no segundo tempo, tem mais uns 10 minutinhos, depois bateria vai acabando. E o Ceará, com isso, puxou o jogo para um nível que era bom para ele. Num nível que não era acelerado, o Ceará não queria o jogo acelerado, o jogo não estava acelerado, e o Ceará ficou ali se defendendo, o Lisca conseguiu armar os seus bonequinhos ali, as suas peças defensivamente, dificultou mais ainda, armou bem ali atrás, dificultou mais ao Bahia, conseguiu colocar as peças numa posição onde os jogadores do Ceará tiveram que correr menos, porque estavam melhor posicionados. No primeiro tempo eles correram muito, porque não estavam muito bem posicionados. Mas no segundo tempo ficou mais posicionado, e com a queda de rendimento do time do Bahia, ficou mais fácil a marcação ficou mais encaixada, então o Bahia ficou tocava para lá, mas você via que já não tinha tanta velocidade quanto no primeiro. E depois dos 15, 20 minutos, vou ser bem sincero, ficou um jogo muito do chato. Aí ia, tocava, vai lá, tentava. O único jogador que você via que estava colocando uma pilha, uma correria, era o Ramires, que tentava correr, tentava fazer alguma coisa, tentava correr. E o zagueiro, que estava indo toda hora para frente, que foi justamente um passe sensacional dele, jogando pela ponta direita, que saiu o segundo gol. Então ele tentava ir, tentava ajudar, e o Ramires, mas o restante estava o jogo muito cadenciado, e estava afeitivo para o Ceará. O empate para o Ceará era bom? Sinceramente, não era, mas ele estava jogando em casa. O Ceará estava jogando fora de casa. Um pontinho ia chegar ali aos 39, ia empatar com o Vasco em número de pontos, ia continuar no bolo. Como continua no bolo ainda? Apesar da derrota, continua no bolo. Mas o Ceará estava se defendendo bem, não estava se defendendo mal, e o Bahia também não estava fazendo uma boa partida. O Bahia caiu muito de produção justamente pelo causa do cansaço. Ficou aquele jogo tipo, eu vou atacar, mas não quero tomar o gol. O Ceará, vou ficar marcando aqui, esse empate tá bom para mim. Então ficou aquele jogo de Siaka Lourenço. Vou lá, a gente não toma um gol. Se alguém der um mole, eu faço o gol. E aí foi indo jogo chato, cadenciado, morno. Até que, numa jogada, se a gente vai falar de um zagueiro jogando de ponta direita, é uma coisa meio improvável. Mas o zagueiro fez uma boa jogada, uma visão de jogo sensacional do zagueiro. Tocou acho que é o Bruno, se eu não estiver enganado. Ele entrou, olhou, você vê que ele levanta a cabeça dentro da área e toca rasteiro. Acho que foi Edgar Júnior, deu ali um toquezinho com calcanhar de letra ali, enganou o goleiro do Ceará, não estava impedido. 2-1, os 40 e pouco minutos, 44, 45 minutos.
definindo Bahia 2, Ceará 1. Bom, o placar foi justo? Vamos lá. O time do Bahia teve mais a posse de bola. O Ceará se defendeu mais do que o Bahia. Nos contra-ataques, no primeiro tempo, o Ceará causou muito problema. No segundo tempo, o Ceará também não estava com muita vontade de atacar. Então o Bahia, no primeiro tempo, teve mais vontade de atacar, até porque começou perdendo, conseguiu empatar. No segundo tempo começou com mais vontade, mas aí caiu, fisicamente caiu. Mas mesmo assim, o Ceará não adiantou as suas linhas. O Ceará ficou atrás. O Ceará ficou atrás, esperando o time do Bahia. Então, por essa postura do Ceará, que mesmo percebendo que o time do Bahia tinha cansado, não foi muito para frente. De repente foi porque o Ceará também estava cansado, que é uma maratona exausta, você sair da zona de rebaixamento, ficar lutando, uma tensão maior. Então o Ceará também de repente estava cansado, então preferiu se segurar ali atrás. E nisso que ficou ali atrás, se segurando, a bola muito rondando na sua área, tomou o gol. Vou fazer um paralelo com o jogo do Vasco, para quem não viu. O Vasco fez 1-0 e recuou todo, ficou todo atrás. Foi 25 minutos de Atlético Paranaense em cima. De tanto bater, o Atlético Paranaense empatou. Porque recuou muito. Abdicou do ataque o Vasco. O Ceará também não foi para frente. Aí por este motivo, meu amigo torcedor do Vozão, foi justo, porque o time que mais procurou o ataque foi o Bahia. Então, eu priorizo, apesar de gostar muito do Ceará, eu priorizo o time que quer atacar, o time que quer vencer. Eu sei que o empate não era o melhor resultado para nenhum dos dois, mas de grão em grão, né? Galinha enche o papo. Era melhor um ponto do que nada, como o Ceará. O Ceará até tentou esse um pontinho, mas no finalzinho, na jogada individual, que eu falo, Bahia tem jogadores de muita qualidade. Aí essa qualidade acaba fazendo a diferença. E fez a diferença num golaço e venceu o time que procurou mais o gol, que procurou mais a vitória. Mesmo no segundo tempo, sendo um jogo muito do chato no segundo tempo. Teve um jogo animado no início, mas depois caiu numa chatice danada. Penso eu na minha análise, que o Bahia mereceu a vitória. Tivemos chances aí de ambos os lados, como eu falei, principalmente no primeiro tempo. Grandes chances, tanto para o Ceará no contra-ataque, quanto para o Bahia no toque de bola. O Bahia não fez o primeiro gol logo, porque o goleiro do Ceará fez grandes defesas, mas acabou empatando de tanto assistir. No segundo tempo, o jogo ficou mais morno. Nem o goleiro do Ceará apareceu tanto, nem o goleiro do Bahia apareceu tanto. Ficou um jogo bem morno, mas aí a habilidade prevaleceu. Fico triste pelo Ceará, meu amigo torcedor do Vozão. A luta continua, faltam 4 jogos, a luta continua. São 2 jogos em casa e 2 fora. E o Bahia, 44 pontos, não pode relaxar. Faltam 4 jogos, não pode relaxar. Mas acredito que mais uma vitória sacramenta de vez. De repente até um empatezinho. Mas mais uma vitória, como tem dois jogos em casa, acho que tem um jogo contra o Fluminense, se eu não estiver enganado. Acho que o Bahia sai agora para jogar contra acho que o Atlético Mineiro, se não estiver enganado. Mas acho que mais uma vitóriazinha do Bahia acaba de vez com qualquer risco. Aí já me alegra, fico muito alegre pelo Bahia, que desses 2 times, pelo menos um eu já sei que ainda matematicamente não está, que ainda corre um pouquinho de risco, mas um risco mínimo, então eu fico feliz, fico muito feliz com isso. E pro Ceará, eu fico tenso, fico preocupado porque o risco é iminente, um risco real. E eu estou torcendo muito para ver Ceará e Fortaleza no que vem na Série A. Mas continuo acreditando muito no Ceará, acredito que dá.
não vai ser fácil. A luta continua. O Bahia tentou e está conseguindo e vai conseguir e vai se livrar de vez. De repente mais um pontinho, mas eu já boto 3 mais uma vitóriazinha nesses 4 jogos, sacramenta de vez e alivia. O Ceará, pela pontuação, 2 vitórias, ele chega ali a 44 pontos. 44 pontos. Vai ficar, de repente fica no limite, mas uma vitória e um empate vai ter que sofrer. Tentar as 2 vitórias dentro de casa e o empatezinho fora. De repente 44 consegue, mas o melhor seria 2 vitórias e um empate. E outro detalhe para terminar. Bahia e Ceará são um dos times que mais empataram no Campeonato Brasileiro. O Ceará empatou acho que 11 vezes. Se o Ceará 11 vezes, são 11 pontos. Se eu não estiver enganado. Se o Ceará, desses 11 jogos, desses 11 empates, ele tivesse ganho 5 e perdido 6, o Ceará não estaria com 38 pontos. O Ceará estaria com 42 pontos. Só ia depender de mais uma vitória para se livrar. O empate no Campeonato Brasileiro, muito empate atrapalha. E está atrapalhando o Ceará. Se o Ceará tivesse empatado, inclusive o Bahia também empatou acho que 11 vezes, 11 ou 12, será? Se dessas 11, o Bahia tivesse ganho 5, o Bahia não estaria com 44 pontos, estaria com 48 pontos, estaria brigando pela Libertadores, embolado lá com o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, estaria embolado ali. Olha como os empates podem complicar. E para Bahia e Ceará complica, que é melhor 5 vitórias do que 12 empates. Mas esse é o futebol. Então, meus amigos, parabéns para o time do Bahia, parabéns. E para o time do Ceará, meu amigo, força. Meus amigos do Ceará aí, do Vozão, força. Foco, Lisca, foco, jogadores. Não deixem cair a peteca, continue lutando que ainda dá. Ainda dá. Vamos secar um pouquinho os outros times aí, para não marcarem pontos. O Vasco, já não se adiantou muito, continua colado ali, o Vasco e o Ceará continuam colado. De repente torcer aí, não sei quanto é que está o jogo do Sport do Vitória, de repente um empatezinho também deixa todo mundo embolado, de repente o empate de Botafogo e Chapecoense, ou seja, a coisa acaba ficando do jeito que está. E essa derrota do Ceará não vai sair tão cara assim. Então agora é o Ceará cercar os outros times, é o que tem que fazer nessa rodada. E o Bahia, tranquilão, esperar a próxima rodada. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, resenha comigo, dê seu like e dê a sua opinião. Tanto meu amigo torcedor do Ceará que está triste, como meu amigo torcedor do Bahia que está feliz, pareléu, vai gritar Bahia, né? Então, estou aguardando os comentários de vocês. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.